Você está sintonizado na Liga Geek, seu podcast de cultura geek, pop, nerd. Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos à Liga Geek, seu novo podcast de cultura geek, pop, nerd. Aqui quem vos fala é Marcelo Brilhante, que será o condutor de vocês nessa maravilhosa aventura. A nossa liga é composta pelas 8 IGs mais bombadas da internet, que serão nossos especialistas nos assuntos. Então, que entrem os especialistas. Fala galera, aqui quem tá falando é o Rainy, sou aí do site Dia Nerd e tô aqui em convite do Geek Brilhante para estar participando aí da Liga Geek. Para quem quer conhecer um pouquinho aí do trabalho do Dia Nerd, é só acessar www.dianerd.com.br. A gente tá em todas as redes sociais, no Instagram, Facebook, Pinterest e Twitter, é só buscar por Dia Nerd que você vai estar encontrando. A gente inaugurou recentemente o canal do YouTube do nosso podcast, que chama DiaCast, e também estamos no Spotify, procurando por DiaCast, e também estamos inaugurando o canal do YouTube do Dia Nerd, onde a gente vai trazer conteúdos como games, análise de games, de filmes, de série, gameplay e cobertura de eventos. E a gente também tem um foco especial aí nos cosplays. Então, se você é um cosplay e quer ter um conteúdo exclusivo, pode estar pesquisando aí com a gente também. E aí, rapaziada, aqui quem fala é o Escape, dos Lifescapers. Eu curto muito games indie, então para quem gosta desse universo dos games indie ou tá enjoado dos games AAA, cola lá na minha IG, do Lifescapers Oficial no Instagram, tem muita coisa legal lá. E vamos que vamos. Beleza, pessoal, eu sou o Fábio do Dois Perdidos no Tempo. A nossa IG já tem 2 anos e a nossa proposta é fazer um paralelo entre coisas antigas e novas. A gente fala de games, de séries, de filmes, quadrinhos, RPG, faz uma mistura bacana lá, mas sempre com o intuito de trazer coisas que a galera mais antiga curtia para tentar apresentar isso para o público mais novo, né? Então essa é a nossa proposta e estamos aí na atividade. Fala galera, aqui é o Loreto que está falando também de Dois Perdidos. E deixar um recado aí pra vocês, quem quiser ler uma revista bacana sobre o assunto, é só entrar na nossa bio lá, que vai ter o link da Playtest, que é a nossa revista. Fala galera, aqui é o Marcelo Damasceno, do Nerd Arretado. A gente vai fazer 1 ano agora da nossa fundação, a minha página no Instagram. A gente fala sobre cinemas, séries e notícias, vídeos, curiosidades, tudo que tiver envolvido ao mundo nerd. Fala galera, aqui quem fala é Tadeu do Ponto Leitor Comics. Nosso IG é um IG ali onde você vai estar podendo conferir as maiores novidades, as grandes novidades, os clássicos aí de HQs e bater aquele papo, soltar a sua opinião sobre o que vocês estão achando dos novos lançamentos aí da Panini e também da Agostinho, da Mits e até mesmo dessas queridas aí outras editoras que a gente tem aqui no Brasil. Quem quiser ficar por dentro aí dos lançamentos em HQs e também bater aquele papo sobre aquelas HQs clássicas, entra lá, dá uma conferida com o Leitor Comics. Fala galera, aqui é o Erickson do Instageek 88. Se você quer ficar por dentro de filmes, séries, cultura pop em geral, é só entrar lá e dar uma conferida. E eu galera, sou Marcelo Brilhante do canal Geek Brilhante. Tem um canal no YouTube, né, que a gente está sempre falando sobre filmes, séries, heróis, muito focado nos heróis nas HQs. Então, quem quiser ficar por dentro desse mundo aí, dá uma passadinha lá, youtube.com/geekbrilhante ou no Instagram, @geekbrilhante. Tem também Joinville Geek, gente. Joinville Geek também é nosso parceiro aqui, só que ele não pôde estar presente. Enquanto isso, na Sala de Justiça. Então, com todos devidamente apresentados, eu vou apresentar para vocês como é que funciona o nosso podcast. Nosso podcast ele será gravado sempre no último domingo de cada mês. Em breve, se tudo der certo, aí estaremos online em alguns canais aqui da Liga. A galera que tem YouTube, aí, em breve a gente vai estar transmitindo ao vivo o nosso podcast. Então, aguardem mais novidades. E será dividido em 3 setores: HQs, filmes e séries e games. E sempre, uma vez por semana, cada setor vai ser postado na internet. Então terá muito assunto para vocês aí, vai ter muito podcast para vocês curtirem. Então, todo mundo devidamente apresentado, todos os assuntos esclarecidos, vamos para o nosso cast. Uhul! E o primeiro assunto do nosso podcast vai ser HQs.
Então chamo para o nosso cast, chamo os especialistas, Jadson e Fábio. Então, meu amigo Marcelo, para esse primeiro momento eu trouxe aqui 2 das HQs que estão sendo mais vendidas na minha loja, e acredito que esse grande estouro aí de vendas não seja somente no ponto leitor, não. A gente vê que no Brasil inteiro as pessoas vêm se interessando por essas 2 revistas, e são 2 séries: O Relógio dos Juízes Final e Heróis em Crise. São 2 séries que começaram no ano passado e vem aí se encaminhando para o seu final neste ano. O Juízo Final ainda tem mais 3 edições, e o Heróis em Crise tem mais 2 edições aqui no Brasil. São duas séries aí que vêm sendo muito bem procuradas e bem vendidas também. O Relógio de Juízo Final, eu acredito que é uma receita que até mesmo meu amigo Fábio vai poder, acredito, confirmar, que não tinha como dar muito errado, porque era a continuação, entre aspas, né, de uma HQ que é considerado por muitos a melhor HQ de todos os tempos, que é o Watchmen aí do mestre Alan Moore. E o Heróis em Crise, ele traz um certo mistério que começa muito bem, de um roteirista que vem se destacando muito exatamente pela humanização dos heróis, e trazer mais histórias pé no chão de heróis muito fortes, como por exemplo o Senhor Milagre. A gente vê uma série do Tom King em que ele coloca o deus de Nova Gênesis ali no sofazinho apertado comendo um petisco vegetariano, uma coisa assim bem engraçada. O Tom King realmente tem esse talento muito grande e fez essa série, né? Roteirizou essa série que começa muito bem, embora tenha seja muito polêmica no final, do meio pro final acaba perdendo um pouco o nível, na minha opinião. Não sei se o Fábio concorda com isso, mas acredito que vai ser uma série que ainda vai dar muito o que falar. Olha, Jadson, eu acho o seguinte, eu concordo contigo. O Tom King, para mim, dessa nova geração, ele é o roteirista, sem dúvida, de maior destaque. Ele consegue passar uma humanização e criar situações interessantes, diálogos muito interessantes. Então, eu já acompanho o trabalho dele já tem um tempinho, e realmente eu até hoje gostei de tudo que eu li dele, né? Inclusive do Senhor Milagre, eu gostei da série toda, né? Eu acho que é uma pegada diferente, né? Talvez isso não agrade todo mundo, né? Mas é uma pegada diferente que, pelo menos, eu acho que quem é leitor mais antigo, quem viu o Senhor Milagre na Liga da Justiça Cômica e tal, e na série que ele ganhou algum tempinho depois, devido ao sucesso da Liga, mata a saudade do personagem, né? E lê o personagem de uma forma digna. Não é só aquela participaçãozinha, não é ele no canto do quadrinho, é ele como protagonista, né? Então, o Heróis em Crise, só para entrar especificamente na revista que você citou, eu tô gostando bastante da história. Essa é uma que eu tô acompanhando com muito interesse, né? E só para dar um exemplo do que eu tinha dito, a gente já tá, por exemplo, a última que eu li foi a edição 4. A gente não tem a menor ideia ainda de como vai se desenrolar o mistério, mas ele consegue manter o interesse do leitor porque o texto dele é muito bom. Ele cria diálogos legais, né? E aí isso torna a leitura mais divertida, mais fluida, assim. Então eu gosto bastante do trabalho dele. Não podemos esquecer que ele tem uma pegada de trazer muito da literatura para os quadrinhos. A gente viu na série do Visão, em que ele me parece que ele leu a obra do Shakespeare lá, do Mercador de Veneza, né? E ele quis trazer aquela história para o mundo dos super-heróis, e ele traz muito bem, onde a gente vê preconceito, humanização, isso misturado, até traçando um limite, até que ponto a gente pode ser considerado humano ou não.
E ele traz obras muito boas. E esse Heróis em Crise, a própria temática da obra é uma humanização tão grande que olha só, os heróis passam por tantas coisas, né, tantos momentos difíceis, mas quem é que vai ajudar os heróis com o seu tratamento psicológico, né? E o Santuário lá do Heróis em Crise é exatamente essa proposta que pegou assim, achei muito interessante, né? Então é uma obra que vai dar muito ainda o que falar. Eu acho que é aquela situação assim, né? Tantos heróis já estão aí sendo publicados ininterruptamente há décadas. Então chega uma hora que, se você não tiver uma grande sacada ou uma ideia bacana, fica mesmo repetitivo, não tem jeito. Então eu acho que o Tom King, ele vem trazendo esse ar de novidade, vamos dizer assim, como, só para tentar fazer o link entre as coisas, como na época dos anos 80, lá da invasão britânica, o Alan Moore chegou e, sei lá, chutou a porta e fez um monte de coisa que ninguém tinha feito antes. Eu acho que o Tom King, guardadas as proporções, ele vai mais ou menos no mesmo caminho, né? Então... e você... Vai lá, pode falar. E percebe-se muito no Tom King, não sei se você já observou, que ele tem um respeito muito grande pelo Alan Moore, e que nos quadrinhos dele ele usa muito aquela receita dos 9 quadros, humanização dos heróis. Eu vejo que ele tem uma inspiração no trabalho do Alan Moore, sim. Assim como o Jeff Jones teve no Relógio de Juízo Final. Se você pegar uma página do Relógio de Juízo Final, ou com ela aqui em mãos, você se sente lembra um quadrinho do Watchmen. É muito, muito parecido. O Relógio do Juízo Final, eu te confesso que eu não li ainda, mas por quê? Eu tô esperando terminar, porque eu quero sentar e ler, entendeu? Sem demorar muito tempo entre uma edição e outra, porque justamente eu quero ter esse panorama completo da história, né? Eu acho que eu tô bastante esperançoso pelo que eu vi. O pessoal tem gostado, tem falado bem, né? E, cara, eu acho que a DC tem algumas coisas muito preciosas que ela tem que tomar muito cuidado, e uma delas é o Watchmen, né? Poxa, uma revista que nunca deixou de ser reimpressa esses anos todos e continua vendendo pra caramba. Não tem como não dizer que é um grande clássico. E não que você... é sagrado, eu não posso mais mexer nisso aqui nunca mais. Não, mas vamos ter cuidado e vamos fazer uma coisa que não desagrade a enorme quantidade de fãs que a história tem, né? Porque ela realmente é incrível. E é exatamente isso que eu toco no ponto do Relógio de Juízo Final, e que eu falo para as pessoas e com meus amigos também, é que o Relógio de Juízo Final ele é uma história de Watchmen, uma espécie de crossover entre o Watchmen e o universo Renascimento da DC, mas que eles não arriscaram tanto no sentido de mudar muitas coisas de Watchmen. A gente vê que é basicamente o universo do Watchmen com uma pequena participação do Batman, do Superman, acabam sendo meio que coadjuvantes, e eu acredito que essa receita vai agradar muito os fãs antigos. Por exemplo, a gente tem isso é uma opinião pessoal minha, uma coisa que a DC lançou horrorosa, que é aquele antes de Watchmen, o Beyond the Watchmen. Eu li aquilo ali foi uma coisa que me incomodou muito, porque me pareceu uma espécie de forçação de barra de tentar modificar a história que já estava pronta. O Watchmen já tem início, meio e fim muito bem escrito, muito bem desenhado. Gibbons e o Moore fazem um trabalho assim excelente. E aí eu não gostei do antes do Watchmen. Não sei se você chegou a ler, mas o Relógio de Juízo Final, eu acredito que eles mantêm uma pegada muito bacana e criam a própria história, que é uma coisa muito interessante. Criar a própria história ao invés de só continuar a história de alguém que já encerrou a história. Não, com certeza. Eu li sim o Antes de Watchmen. Eu acho que tiveram algumas edições, eu não vou lembrar agora de cabeça, que eu não achei tão ruins. Salvo engano, eu acho que foi a do Ozymandias e mais uma, não sei nem se foi a Spectral ou se foi o Dr. Manhattan, que eu gostei das histórias, mas no geral eu achei que o saldo foi mais negativo do que positivo, né? Em relação a essa junção com o universo DC, no início eu fiquei meio preocupado com isso, achei que não ia dar certo, achei que ia ser uma grande confusão,
Mas como quem tá à frente disso é o Geoff Johns, e ele é um roteirista também que eu gosto pra caramba, eu acho que ele tem condições de fazer coisas legais, né? A única ressalva que eu faço é que eu acho que isso demorou muito para a DC desenvolver, porque eles deram a deixa disso quando teve o Renascimento, e aí passou um tempão como se aquilo não tivesse acontecido, ninguém tocava no assunto, ninguém mexia nada. Aí teve uma edição especial que juntou Flash e o Batman, aquela o Bottom, que também voltou a tocar no assunto, né? Também deu mais um negocinho ali, tipo, só encostou e não mexeu no vespeiro. E agora, no juízo final, que eles estão, acredito, né, desenvolvendo mais essa trama que eles tinham deixado suspensa aí todo esse tempo, né? É verdade. Dá uma coisa meio bugada, né? Porque você diz assim, o Wally West voltou, todo mundo percebeu que alguém alterou a linha do tempo, mas ninguém tá preocupado aqui, vamos cada um nas suas aventuras. São 21 do Batman, né? Foi o Bottom 21 do Batman. Isso, acho que foi 21 e 22. Flash, 23 do Batman e 24 do Flash. Foram quatro edições intercaladas, né? Isso. E até então não tinha assim, meio que deixado de lado essa história aí. Mas já dava pra perceber um pouco que tinha algo a ver com o Dr. Manhattan, né? Mas ficou meio suspenso, realmente foi uma demora. Mas quando você lê, você vai gostar assim da revista. A série tá, na minha opinião, né, tá muito bem roteirizada. Como você falou, o Geoff Johns é realmente muito bom, né? As experiências dele aí no Superman, pra mim, foram muito boas. Eu só acho que, por exemplo, esse tipo essa demora e algumas outras coisas, elas acabam fazendo com que você perca um pouco aquela ideia de continuidade, de universo compartilhado entre todos os heróis, né? Porque, olha, o tempão que passou entre uma história e outra para dar continuidade no plot. Aí, o Wally West voltou. Beleza, mas onde é que isso foi desenvolvido mais? Saiu alguma coisinha ali no Titãs. Aí agora, no Heróis em Crise, eles deram um destaque maior para o Wally West de novo. Retomaram essa questão dele ter voltado para o mundo que não era o que ele conhecia, né? E tal. Então, enfim, essas coisas eu acho muito legal, e eu acho que quem acompanha quadrinhos gosta dessa ideia de perceber que o universo está todo interligado ali, né? Não que seja extremamente interligado, que uma coisa que acontece em qualquer revista vai repercutir nas outras, mas algumas coisas mais gerais, eu acho que a DC tem pecado um pouquinho em não dar essa noção mesmo de universo coeso, mas isso também é só uma opinião. Eu acredito que isso seja devido a um ponto mais comercial mesmo, né? Tipo assim, as pessoas querem comprar Batman, o Flash, e querem entender aquilo ali do início ao fim, né? Então acaba um pouco essa interligação que você fala. Acredito que esse seja um ponto que a DC pesa mais o lado comercial do que o lado da narrativa, né? Que é o que o fã gosta. A Marvel passou muito tempo nisso, né? No isolamento, né? Cada herói ou cada grupo de heróis tinha o seu núcleo ali, e Nova York era destruída 5 vezes por mês, mas ninguém encontrava um ou outro, né? Então, enfim. Ninguém encontrava o Doutor Estranho na história do Homem-Aranha, né? Nem o Capitão, nem ninguém. Aí eles começaram a rever isso, salvo engano, com Guerra Civil, né? Que o universo Marvel foi voltando a ficar um pouco mais coeso, né? Mas eu entendo esse lado comercial. Na DC, a Liga sempre tá ocupada, né? Já chamou a Liga? Não, a Liga tá ocupada. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Aquela série que teve do Watchmen, que foi da HBO, se não me engano, ela encaixa em algum lugar nessa série que tá saindo no quadrinho? Olha, nessa eu não sei, nessa do relógio final não, né? Mas ela também, até onde eu acompanhei, ela passa, salvo engano, acho que 15, 20 anos depois. E é legal, é muito legal a série. Não, a série é muito boa. Muito boa mesmo. Ela, tipo assim, dizem aí, os boatos, né? Nada confirmado, que a Melinda, a esposa do Alan Moore, assistiu e tá conseguindo ele assistir. Opa! Assim, imagina, né? Tipo assim, assistiu, ele vai pedir o divórcio. Eu também acho, hein?
O que eu achei bacana é porque, tipo assim, embora ele pegue as coisas do universo Watchmen, é uma história muito original mesmo. Assim, tipo assim, um cara criou uma história. Uma história que pega em pontos muito atuais, ao mesmo tempo em que faz aquela referência a uma coisa bem antiga e muito bem vista, né, pelas pessoas, que é o Watchmen. A série eu achei que de verdade foi uma continuação da história original, né? E eu fiquei mais feliz depois que eu li umas reportagens sobre o assunto, que a ideia era justamente fazer uma minissérie, uma homenagem, e acabou ali. Ela, em tese, não foi pensada para ser uma série com várias temporadas e tal. Não sei se isso vai mudar em razão do lado comercial da história, né? Mas em princípio é aquilo ali e acabou. O roteirista disse que é aquilo ali. Por exemplo, a HBO tentou renovar para a segunda temporada. Isso eu achei bacana, porque assim, você dá credibilidade pra coisa, né? Mas o final também é muito fechado, né, da história. O final da história é muito fechado, da série, né? Eu acho que não abre muitas possibilidades para fazer uma segunda temporada ou coisa assim, não. Não, eu acho que dá, sim. Mas, bom, enfim, sempre depende da criatividade do roteirista, né? Se você já começou aquilo planejando, sei lá, 2, 3, 4 temporadas, você já tem uma linha mestra para seguir. Se você faz pensando em uma, você vai pensar em dar aquela amarrada bacana no final, porque não vai ter continuação, né? Mas sempre dá um jeito. Se realmente quiser, dá um jeito. Eu também encaro dessa forma. Eu acredito que esse foi exatamente o argumento que o Alan Moore usou, né? Para descer, não, tá aqui, já tá início e fim, todo mundo gostou. Pelo que eu acompanho do trabalho do Alan Moore, ele geralmente faz isso. Eu tive uma ideia bacana, quero escrever sobre isso. E ele escreve até ele esgotar as ideias. Quando ele olha e vê, poxa, eu não tenho mais nada para falar sobre esse assunto, sobre esse personagem, acabou a revista e acabou a revista. Ponto. Como diz um grande amigo meu, isso é um grande problema dos filmes e de séries de hoje, porque é aquele ditado do pano molhado, né? E quando ele tá torcendo e ele estiver saindo gota ainda, a galera quer ficar torcendo, e acaba que perdendo a qualidade, né? E a gente vai ver isso aí em alguns filmes que estão pra frente aí, que foram anunciados, e chega a dar tristeza, né? Porque um grande exemplo disso foi o Matrix, né? Que poderia ter terminado em grande estilo e foi colocar o 2 e o 3 e acabou, na minha opinião, dando uma estragada na franquia. É um problema que o dinheiro traz, né? Eu acho que esse que é o problema, quando você quer esticar a corda mais do que ela aguenta, porque, poxa, você criou um negócio bacana, fez sucesso, o público gostou, deu dinheiro, tarará, pô, excelente, aproveite o resultado do seu trabalho, mas não vai querer inventar uma outra coisa só por questões comerciais, porque geralmente não dá certo e você acaba diminuindo a importância do que você fez antes. Pelo menos assim é que eu encaro. No caso específico do Matrix, eu acho que é o seguinte, a história, o primeiro foi pensado para ser um filme solo, beleza, fez muito sucesso, continuação. Até o segundo filme, para mim, tranquilo. O problema o segundo filme criou uma expectativa tão grande pro terceiro, que quando veio o terceiro e não conseguiu atingir nem de longe a expectativa, acabou, o que eu falei, acabou diminuindo a importância do segundo, né, e transformando a trilogia, vamos dizer assim, num negócio, mais ou menos, por que eu vou ver isso se o final é horrível? Entendeu? Atualmente a Capitã Marvel também criou uma expectativa que é ser a super heroína da Marvel, a fodona. E o filme é um dos piores da Marvel, eu acho. Não, cara, a Capitã Marvel, sinceramente, não me desceu bem, né? E a participação dela no Vingadores Ultimato também não. Justamente por isso, hoje em dia eu acho que a gente vive num período em que as pessoas criam muita expectativa e muito hype para as coisas, mas às vezes eu não sei se esse hype é só dos milhões que os estúdios gastam de patrocínio e tal, de estar massificando aquilo ali e dizendo, ei, espere esse filme porque esse filme é muito bom, quanto na verdade não é.
é só o efeito da propaganda, da publicidade, né? Eu tenho só uma opinião um pouco diferente da Capitã Marvel, porque, na minha opinião, ela foi introduzida para valorizar o empoderamento feminino, porque, claro que das personagens femininas que tinham poderes ali, a gente tinha apresentado a Wanda, mas que ela ganhou, assim, uma ênfase muito grande foi no Endgame e um pouco no Guerra Infinita. Mas eu acho que ela entrou nesse intuito de mostrar que existe também uma mulher mega poderosa, mas eu concordo que a participação dela foi praticamente zero, só que eu acho que eles tiveram uma dificuldade muito grande de fazer o que eles já fizeram. Pelo que é a Capitã Marvel, ter introduzido ela no universo que já estava praticamente fechado, deve ter sido um desafio muito grande. Então, do jeito que colocou, eu acho que ainda foi, assim, a melhor forma que eles puderam colocar. Cara, eu também, assim, eu não achei o melhor filme do mundo, muito pelo contrário, assim. Mas também não achei o pior, não, cara. Foi o que o Fábio falou. Eu acho que é um filme de introdução da personagem, eu acho que foi justinho, entendeu? E também, assim, se você for pegar os primeiros filmes aí de origem dos heróis, é isso mesmo que o Geek falou, não chega a ser o pior. Thor, o próprio Capitão América, me decepcionaram muito, assim, o primeiro e o segundo filme também. Mas... Isso, o Thor e o Capitão América me decepcionaram muito, a introdução dos dois. Então eu acho que a introdução dela foi ok, não foi espetacular como do Homem de Ferro, como do Homem-Aranha, mas eu achei que foi ok também. Capitão América foi o cobaia, né? Mas se você comparar assim, realmente ele não é um dos melhores não, mas a primeira vez que eu assisti eu gostei bastante. Confesso que eu gostei. Eu acho o filme do Capitão América, cara, muito bom, cara, o primeiro. Também, eu gostei. O primeiro do Capitão América, quer dizer, todos os filmes do Capitão América eu acho sensacionais, cara. Tanto o primeiro, o segundo, eu acho que é o melhor, todos eles muito bons. Concordo que o segundo filme do Capitão América é o melhor da Marvel. Olha, só pra tentar dar um fecho aqui e juntar com o que eu tava falando antes. Esse negócio da Capitã Marvel, dela ter sido introduzida pela questão do empoderamento feminino e tal, não sei o que, ok. Problema nenhum. A Marvel quer fazer isso, tá na onda, tá na vibe, tranquilo. Mas faça isso com qualidade ou de uma forma que você nem perceba que a Marvel tá fazendo isso, entendeu? Porque senão você olha, tá fazendo isso só para dar um destaque para as mulheres. Perde a força do negócio. Né? Uma coisa que seria, em tese, bacana, vamos dar empoderamento, vamos fazer um negócio legal, perde a força porque você olha, estão fazendo isso só porque tá na moda, só porque é politicamente correto, entendeu? Eu vejo as coisas mais ou menos dessa forma, né? Por isso que eu torço um pouquinho o nariz, porque fica gratuito. É que a Marvel teve um retorno muito grande quando fez o Pantera Negra, né? E querendo ou não, é um herói que dá pra você explorar ali a questão racial, né? E eu acho que como um retorno foi muito bom, então acho que eles tentaram fazer isso com a Capitã Marvel também. Eu ia lembrar a questão da Mulher Maravilha. Exatamente. Uma hora depois. Fábio, você tá lendo o Batman aqui? Tô lendo sim, mas essa é uma que eu quero depois reler. Porque assim, hoje em dia... Tem que reler, senão não faz sentido. Pois eu digo, poxa, é o Batman que ri, é o personagem de destaque e tal, não sei o quê. Mas eu leio as histórias, elas me parecem, lendo isoladamente, um pouco truncadas. Né? Eu acabei de pegar a última edição que chegou aqui, acho que foi a 3, e eu vou ver se eu dou uma relida, pelo menos nessas, pra ver se, assim, olhando em panorama, assim, faz mais sentido, né? Porque tem alguns momentos legais aqui e ali, mas é meio truncado. Eu também acho. Eu acho que você, tipo assim, você lê a terceira, aí você vai ler a quarta, tem que ler a primeira, a segunda e a terceira de novo. Senão você não... É foda, pô. A história... A 2 termina num canto, a 3 começa em outro já, entendeu? Às vezes até... É complicado. O Scott Snyder ele tem essa marca de uns roteiros mais... E às vezes não chega a sequência direitinho, né?
Às Pois vezes você é. vai na banca e não tem a sequência, não tá 2, tá 3 já. Mas tá Isso é dois. uma crítica que eu acho. Isso é uma crítica que eu tenho de HQ, assim. Eu acho que pelo menos os primeiros 6 episódios eu acho que deveriam sair juntos. Pra você já tá introduzido a história. Porque você lança uma HQ, aí vem outra, você tem que esperar um mês pra sair a outra e tudo. Aí você realmente tem que fazer isso. Você tem que reler a primeira pra você lembrar onde estava a história. Eu creio que seria mais legal se eles lançassem pelo menos umas 3, 4, até 6 de uma vez, assim, um box, e depois a história fosse rolando. Aí é sacanagem. Aí tem, ó, Fábio, tem o Immortal Hulk, que é uma que tá sendo cotada, né? Série assim. Essa eu tô lendo. E olha só, também. eu acho que assim, a tendência, pelo que eu tô vendo, pelo menos da Panini, que querendo ou não é a maior editora de super-herói, eles estão investindo nesse formato do encadernado com a cartonada, né? Que é isso que vocês estavam comentando aí, que já vem aí pelo menos umas 6, 7 revistas numa só. A Detective Comics também. Eu acho que essa questão do formatinho já viajei, da revista mensal, voltei no tempo agora valendo. Essa questão da revista mensal com poucas páginas ou com personagens diferentes, eu acho que é um formato que está fadado a acabar aqui no Brasil, porque eu só vejo o pessoal reclamando, né? Seja porque tem que reler as outras, ou seja porque por que eu tenho que comprar a história que tem esse personagem e aquele se eu só gosto de um? Então eu acho que esse encadernado é uma boa solução. Eu acho que tem migrado para esse lado. Eu também acho que vai, porque ou é assim ou faz de 15 em 15 dias, que nem é nos Estados Unidos, né? Porque você lança um HQ número 1 15 em 15 dias, aqui é de 30 em 30 dias, mas é assim, 2 edições por... A edição brasileira geralmente costuma ter 2 edições originais, né? Por exemplo, o Heróis em Crise número 1 tem a história original número 1, número 2 uma vez por mês. Mesmo assim, quando você lê tudo em um dia, você acaba se perdendo na história como você vai ler depois de um mês. É diferente, você tem uma edição um dia, aí daqui a 15 dias lê outra. Acredito que esse formato ele tende a ficar mais distinto, mesmo inclusive a Detective Comics, né? Ela aqui no Brasil vai ser lançada agora em encadernados. O Asa Noturna já está encadernado, Exterminador, Batwoman, Arqueiro Verde. Só realmente as revistas que dão mais dinheiro para a Panini, que é o Batman, Capitão América, Homem de Ferro, Venom, essas vão continuar, eu acho, ainda em edições pequenas, porque, assim, lucro, né? Se fazer assim, o Batman que ria, ela tem 56 páginas, custa R$10,90. Você pega o Immortal Hulk, que tem 5 edições de uma revista, custa R$21,90. Então, entre ela vender 5 vezes R$10,90 e vender só uma de R$21,90, claro que a Panini vai querer dar maior lucro para ela. Mas ela realmente investe nessas edições aí, capa cartolina, como você falou, e encadernada. Inclusive o Immortal Hulk, eu acho que é uma revista que merece destaque, porque para mim, que não sou um grande fã das HQs da Marvel, foi uma revista que eu li a primeira edição e disse, poxa, essa série aqui tá muito boa, tá bacana mesmo. Jadson, deixa eu te contar um negócio. Cara, eu lembrei disso agora, eu vou te falar que eu nem li ainda, mas eu tô mexendo nas minhas coisas aqui. Tem essa HQ da Liga da Justiça, o início de uma nova era. Você leu isso? Essa HQ é dos 952, é o primeiro arco da Liga da Justiça? 952, isso. Eu li sim. Eu acho que é o da Liga da Justiça. Esse e a guerra contra o Darkseid são os melhores arcos da Liga da Justiça. Dessa nova Liga da Justiça aí, que não agradou muito aos fãs, não. Eu tenho que ser sincero com você. Muitos poucos eu comprei, mas eu não li ainda. Tá aqui na minha frente aqui. Mas peraí, vocês estão falando do Novo 52 ou dessa que tá saindo agora do Scott Snyder? Não, essa agora. Novo 52 não, essa agora. Eu falei, desculpa aí, essa agora aqui. É a revista mensal, né? É o primeiro arco da fase do Scott Snyder, né? Porque no Brasil botaram o número 1, mas na verdade não é número 1, é número
26, se não me engano. Essa é outra que eu vou reler quando terminar tudo, pra assim, ver se eu mudo a minha opinião, porque eu também achei a história meio truncada, não me agradou muito. Eu acho que o Scott Snyder é um roteirista que eu também gosto pra caramba, mas às vezes eu fico com a impressão, o cara escreveu histórias fantásticas, pô, fez sucesso, tá dando dinheiro, vamos encher o cara de revista, vamos botar o cara numa revista que vai ser top de venda. E aí o cara não rende muito. Eu não sei se é excesso de trabalho, não sei se o cara não tava muito afim de fazer aquilo ali, mas, pô, deixa eu te pagar uma grana, escreve isso aí. Eu não sei o que acontece, mas vira e mexe, os caras dão uma caída, assim, né? Isso é tipo um reboot também, não é? Mais ou menos. Início de uma nova era, entendeu? Assim, uma nova formação, da agora, equipe, né? Não tem problema. Então, se uma pessoa for começar a ler, pode ler dessa daí que assim, não vai entender 100%, mas vai entender 90%. O Scott Snyder, ele é um roteirista que, às vezes, eles têm um roteiro que fica meio assim, como se ele tivesse se perdido, né, no meio do roteiro. Batman Metal, não sei se você leu. Eu tive muita dificuldade de compreender o que estava acontecendo ali naquela HQ do Batman Metal. Pois é, eu também achei esquisito, e aí eu vou de novo voltar com uma coisa que eu falei antes. Eles fizeram o Batman Metal, essa fase da Liga da Justiça agora, ela tem relação com o que aconteceu no Batman Metal, mas ficou meio perdido, assim, em termos de universo DC, a importância que teve o Batman Metal, né? As repercussões, melhor dizendo, que foi proposto de ter na série, entendeu? Eu acho que os roteiristas, de uma maneira geral, não estão aproveitando esses ganchos do universo DC, e aí acaba que dilui a história. Porque teve a Batman Metal, que saiu sei lá quanto tempo atrás, aí agora vem a Liga da Justiça, mas parece que fica tudo muito perdido, muito vago, entendeu? E aí dificulta de compreender a história como um todo. Eu concordo, eu acredito. Cara, eu não sei se é por causa da série que saiu agora, e também eu curto muito o desenho que passou. Da DC, eu tô preferindo muito mais assistir e ler os Jovens Titãs do que os Jovens Titãs. Eu acho que tem muito mais profundidade. Um desenho aí que eu fui assistir sem muita empolgação, mas acontece que viciei, que é aquele Justiça Jovem. E, na verdade, não é só dos Jovens Titãs, né? A gente vê muito a participação da própria Liga da Justiça no desenho. Não sei se o Fábio ele assistiu, eu assisti e gostei bastante. Não, esse desenho eu não vi ainda. Já sempre ouvi falar bem dele e quero assistir. E as revistas do Titãs, realmente, eu acho que estão melhores que a da Liga, pelo menos nessa fase. Os 952 do Titãs começam assim de uma forma esplendorosa mesmo. Coisa assim, coisa de material de primeira qualidade mesmo. Uma coisa que eu não sei se seria bom para todos, mas eu sou muito fã de leitura. Você tá com o papel na mão. Eu não acostumei ainda a ler um livro num Kindle, a ler um livro num PDF, enfim. Só que eu tive uma experiência muito boa lendo a HQ do Naruto. E eu não sei, eu acho que talvez trazer essas HQs para um dispositivo, eu acho que traria uma leitura melhor e mais comercial também. Eu acho que já deve estar acontecendo isso, eu não sei a fundo o tanto que tá, mas eu prefiro ler um livro de papel do que ler no celular, por exemplo. Mas eu tive uma experiência muito boa de ler a HQ do Naruto, então eu tô preferindo baixar as HQs para ler. Não, eu deveria me acostumar a ler num Kindle ou alguma coisa assim, porque isso me ajudaria muito na questão do espaço, né? Eu já tô no drama de todo colecionador que não tem mais muito espaço para guardar as coisas. Mas eu ainda prefiro o papel. Eu não consegui me acostumar também a ler nesses dispositivos, mas também confesso que não fiz muito esforço para isso. Eu sei que nos Estados Unidos a DC já tem lançamentos para a plataforma digital
Salvo engano, acho que tem até tipo um clube, você paga lá por mês uma taxa e tem direito a ler as revistas, ou algumas revistas, não sei. Tem uma plataforma no Brasil também, de quadrinho eletrônico, quadrinho digital, só com coisas de autores nacionais, até onde eu sei, né? Então eu acho que é uma tendência, né? Só que acho que ainda vai levar mais algum tempo para que ela seja popularizada, né? A Panini tem feito algumas coisas com as capas bacanas, né, cara? Que nem a gente estava conversando antes do cast sobre... Não, acho que foi até agora no bate-papo mesmo, que a gente estava conversando, que tá pegando algumas, fazendo logo 6 de uma vez só, então geralmente essas edições estão vindo com as capas bacanas. Tem essa... Eu vi... Eu sei se vocês viram não é lançamento, foi no final do ano, mas essa HQ cinza, por exemplo, a capa é bonita, a revista eu achei bem bacana, assim, é exatamente isso, eles pegaram a coletânea das 6 revistas, né, e fizeram uma revista de capa dura bem bonita, por sinal. Olha, eu particularmente não percebo muito isso, porque assim, no caso das revistas, a capa sempre foi o chamariz, né? Você atrair a atenção da criança, do adolescente ou do colecionador e tal, pela capa, né? Então, eu acho que eles sempre tiveram essa preocupação. Sim. Teve uma época, salvo engano, nos anos 90, que isso virou meio uma febre, que era capa metalizada, capa com tinta especial, capa com holograma, não sei o que e tal. Só que no final das contas era só isso, era só a capa e as histórias no geral não tinham muita qualidade. Então eu acho que a indústria do quadrinho sentiu esse baque e deu uma segurada nisso. Pelo menos essa é a minha percepção enquanto público consumidor, né? Eu não vejo muito isso. Não sei qual é a opinião do Jadson sobre o assunto. Eu concordo com você, eu acho que você tem razão nesse ponto aí. E é algo que realmente acontece. Então é isso, galera. Assim terminamos o primeiro bloco do nosso cast. Espero que vocês tenham curtido. Agradeço nossos especialistas aí, Fábio, do Dois Perdidos no Tempo, e Jackson, do Ponto no Leitor Comics, por ter abrilhantado a nossa resenha aqui, o nosso bate-papo. Espero que todos tenham curtido. Lembrando vocês que na próxima semana vai ser filmes, séries, que já adianto que a resenha foi muito bacana. Então, semana que vem, o segundo bloco do nosso cast está no ar. Obrigado muito pela companhia, obrigado pela audiência. Um grande abraço para vocês. Até semana que vem. Fui!